Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao segundo PL da procrastinação. Mais um programa teste, já que o primeiro foi relativamente bom, mas com o microfone muito ruim. Então eu fiz questão de trocar o microfone, peguei um emprestado. E vamos lá no nosso segundo programa teste, já que daqui para a volta da Premier League, com a parada da Copa, serão o quê? 40 dias? Só vamos voltar lá depois do Natal, no Boxing Day, que vai ser no dia 26. Então, pessoal, teve muitos jogos, certo? Então eu não prometo, mas eu vou tentar dar uma dividida nos jogos, se você não quiser ver uma análise de um determinado jogo. Então é só pular no YouTube ou no Spotify e eu vou tentar deixar umas marcações de tempo para cada jogo, porque são muitos jogos. Nós tivemos talvez a melhor rodada da temporada até agora, porque teve jogo em vários horários. Teve jogo 9h30 até 4, no horário das 4h30 com Arsenal e Wolverhampton. Pois bem, os jogos que eu assisti, para a gente fazer alguns breves comentários, serão City Brentford, Liverpool e Southampton, Newcastle e Chelsea, Wolverhampton e Arsenal, Brighton e Aston Villa e Fulham United. São muitos jogos. Mas antes de começar, eu queria dar um pequeno jabá. Bom, o jabá desse programa vai ser o meu outro podcast, que é o Meia Hora com Adão e Gui, que é um podcast de mesa de bar ou de conversas aleatórias sobre temas pré-determinados. O nosso último programa foi sobre televisão e realidade. Então a gente pega alguns temas aleatórios e acaba conversando sobre eles. Por exemplo, nosso próximo programa, que vai sair nessa semana, será sobre a fase de grupos da Copa do Mundo. A gente dá uma analisada lá. Mas vai ser sobre temas random, é só escutando para vocês terem noção. E se você quer patrocinar o PL da procrastinação, é só mandar o Pix para adão@proximadimensão.com.br. E quem quiser entrar em contato comigo é só comentar nos comentários do YouTube, ou quem está ouvindo no Spotify, entrar em contato com o meu e-mail que está na descrição do podcast. É isso. Então vamos começar as análises da rodada, né? Da última rodada antes da Copa do Mundo, com City 1, Brentford 2. Foi um jogo extremamente complicado desde o início, porque o Brentford ele é um time que dá muito trabalho para todos os times do Big Six. A estreia desse time foi ganhando do Arsenal, certo? Porque é um time que tem um físico muito bem trabalhado. É um time que dá muito trabalho nas disputas físicas do meio campo. O ataque ele é extremamente físico, o meio é extremamente físico, certo? E cansa muito pouco, certo? É um time que cansa muito pouco, que você tem que se esforçar muito mais e não apenas se impor tecnicamente, certo? Você tem que correr muito para ganhar do Brentford. Defensivamente foi muito organizado o jogo todo, o Brentford, apesar de correr riscos com todo o City rondando a área durante mais de 80 minutos. Nós tivemos um jogo ruim do De Bruyne e do Haaland e as outras peças do Manchester City não foram tão eficazes assim, certo? Teve pouquíssimo poder de fogo, o goleiro Davi Raya não teve grandes defesas, com exceção de uma que teve um chute desviado, que ele acabou cedendo o escanteio. E o Ivan Toney parecia que estava muito inspirado e ressentido por não ter sido convocado pelo Southgate, que foi um dos jogos da vida dele, sabe? Ele conseguiu fazer 2 gols e quase fez um hat-trick. E essa rodada foi a rodada dos ressentidos. Nós tivemos o De Gea fazendo uma partida espetacular contra o Fulham, e o Garnacho, que não foi convocado, ele tem 18 anos, o argentino, ele entrou e com pouquíssimos minutos ele acabou resolvendo o jogo, que vai ser o último que a gente vai analisar. É isso, City 1, Brentford 2, 3 pontos preciosíssimos deixados para trás para o Manchester City. A gente vai dar uma analisada na tabela no final do programa, mas já são 5 em relação ao Arsenal. É extremamente contornável, visto que ainda faltam muitas rodadas. Ainda tem 2 confrontos diretos pelo caminho, mas nunca é bom. Até porque a sequência do City é muito boa e dropar pontos agora é um erro.
Pois bem, começando agora Liverpool e Southampton. Liverpool 3, Southampton 1. O time do Liverpool finalmente parece ter encontrado a maneira de jogar correta, certo? Colocando pressão, mas de uma maneira mais inteligente, utilizando muito o Firmino como articulador, e o Darwin Núñez parece que está se afinando com o Klopp e o seu time, certo? E já está começando a fazer muitos gols. O time de Southampton não ofereceu perigo nenhum no jogo todo, certo? Mas vai ter que ser uma mudança drástica de trabalho, porque o antigo treinador ele fazia o que podia com as peças que ele tinha, conseguia às vezes alguns resultados muito bons e outros horrorosos, como as goleadas tradicionais que esse time sofre durante as temporadas do último técnico. Então vai ser uma mudança drástica. Esse time tem um elenco que dá para escapar do rebaixamento, dá, mas vai ter que suar sangue para isso, e eu imagino que a direção já esteja com um sinal alerta. Tem alguns jogadores com técnica, como o Che Adams, que fez o gol, aquele Bela Kotchap, que foi convocado para a Alemanha na Copa do Mundo. Ele tem o seu valor. O Ward-Prowse também. Então, tem peças que podem ganhar pontos, mas assim, já me preocuparia bastante. Enquanto o Liverpool, esse é o tipo do Liverpool que eu quero ver, certo? Os últimos jogos do Liverpool, até os que ganharam, até o próprio contra o Manchester City, parece ter sido muito na empolgação. Esse é o Liverpool inteligente, de criação de jogadas, que não ganhou unicamente no perde-pressiona, entendeu? O Liverpool um pouco mais criativo, com o Firmino jogando muita bola e sendo o grande articulador desse time, certo? Que temporada espetacular do Firmino. A gente já falou um pouco sobre a não convocação dele no episódio passado, certo? Agora vamos falar sobre o Newcastle 1, Chelsea 0, né? Eu só vi o segundo tempo desse jogo, só pra deixar bem claro. Eu peguei no sono, né? Não por conta do jogo, né? Mas depois do almoço o cara fica com sono, aí eu só assisti o segundo tempo. E foi um Chelsea sem alma, sem características, sem pegadas, sem absolutamente nada. Parecia um elenco totalmente desacreditado que já largou a toalha e não confia no Graham Potter, que vai ter muito trabalho e em tentar dar uma cara para esse time. Bom, a gente já sabe que o Graham Potter já teve um trabalho muito pior que isso, que foi você ter vários jogadores extremamente operários como o Brighton e conseguir fazer um time extremamente competitivo em relação ao Big Six. Mas a panela de pressão do Graham Potter já tá bem alta, certo? Eu já vejo muitos comentários de gente já perdendo a paciência. Eu até teve um comentário de algum comentarista lá na Inglaterra falando que o estilo de pressão do Graham Potter é o depressing, né, a depressão. Mas assim, eu entendo a frustração, o time é um dos times mais valiosos do mundo. É claro que foi extremamente mal montado, com um elenco extremamente desequilibrado e não consegue jogar. O Graham Potter tem 40 dias para encontrar as maçãs podres desse time e começar a montar alguma forma que ajude. Tem que ver se esse elenco do Chelsea vai expulsar o cara do time, assim como fez com o Thomas Tuchel. Mas se eu fosse o dono lá do Chelsea, manteria o Potter de qualquer maneira, porque ele merece pelo último trabalho dele no Brighton e eu acho que ele é o cara certo para fazer um rebuild. Mas pegando o bonde andando é aquela velha história de você trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então é muito complicado o trabalho do Potter. O Chelsea tem problemas. E quanto ao Newcastle, é um time extremamente eficaz. É o oposto do Chelsea. É um sistema defensivo muito eficaz, mesmo sem tantas peças assim que enchem os olhos, com exceção do Nick Pope. E a gente tem algumas fases inacreditáveis de alguns jogadores, como o Almiron, certo? Que fez a jogada do gol da vitória. O Almiron foi eleito o jogador do mês de outubro. E o Eddie Howe teve o prêmio de melhor técnico, né? Totalmente merecidos. Esse time é uma das maiores sensações da temporada europeia. E é muito bom ver esse time dar certo, mesmo que
não tenham tido as grandes contratações prometidas até então. Claro que eles já pagaram muita grana no Isaac, que tá machucado, mas é impressionante, os caras pagaram no centroavante, aí vai lá e o seu atacante que já tava antes da Era Rica, ele tá decidindo. E detalhe, eles estão jogando sem o Sam Maximan, sabe? Que é o melhor jogador do time. Então é impressionante o trabalho do Eddie Howe até agora. Terceiro colocado, tá a poucos pontos do Arsenal e do Manchester City. E assim, se pegar G4 nessa temporada vai ser um feito louvável, né? Porque ainda nem começamos a contratação de estrelas ou algo do tipo. Nem sei se vai rolar, só para deixar bem claro. Porque geralmente esses projetos bilionários eles começam a contratar estrelas quando o time ele é muito pouco conhecido e querem criar uma espécie de ânimo, como foi o caso do PSG contratando o Ibrahimovic. Por que não Manchester City contratando o Robinho, por exemplo? O Tevez. Então, assim, é algo muito interessante que eu acho que o Newcastle está tendo a paciência correta com o seu projeto esportivo. Agora o Wolverhampton 0, Arsenal 2. Sensações estranhas iniciais que a gente pode falar desse primeiro jogo. Esse primeiro jogo, do primeiro tempo desse jogo. Porque a gente viu um Arsenal muito nervoso, sem muito padrão de jogo. Lembrava muito aqueles jogos que o Arsenal precisava vencer e em algum motivo eles entregavam. De cara, no primeiro tempo, eu acabei lembrando do Boxing Day de 2015, quando o Arsenal precisava de uma vitória para assumir a liderança e foi simplesmente obliterado pelo Southampton num 4-0 com 2 gols do Shane Long. Eu lembro muito daquele Boxing Day que o Arsenal precisava de uma vitória para assumir a liderança. Na época o Leicester era o líder. O Leicester tinha tropeçado na rodada e no fim do dia o Leicester se manteve na liderança por conta desse tropeço, dessa hecatombe que foi aquele resultado. E eu acho que foi um dos grandes propulsores do Leicester campeão daquele ano. Mas foi um primeiro tempo estranho, o Arsenal estava ansioso, nervoso e não conseguia jogar bola. A saída do Xhaka foi algo realmente estranho e o Fábio Vieira começou muito mal nesse jogo. Portanto, o primeiro tempo já pareceu muito esquisito. O Wolverhampton é o último colocado, mas mesmo sendo lanterna, ele é um time que tem bons valores. Ele está num lugar incondizente com as peças que tem, até porque vários jogadores foram convocados na Copa do Mundo, principalmente para a seleção de Portugal. Mas é um time que sempre dá trabalho porque tem uma retranca respeitável, né? Se a gente for parar para pensar, é uma retranca muito boa. Mas, assim, na base da paciência, na insistência do seu jogo posicional e principalmente de alguns jogadores como o próprio Martinelli e o Jesus, que ajudaram a mover as engrenagens, o Arsenal conseguiu abrir o placar e posteriormente, não tanto depois, o seu segundo gol. E transformou um jogo que parecia ser complicado em uma vitória razoável com autoridade. A gente já consegue ver que essa temporada do Arsenal está no mínimo estranha, no bom e no mau sentido, porque é o clássico jogo que o time perde, mas ele tá ganhando. É o tipo de jogo que você perde, que dá aquela desilusão, mas acaba ganhando e se consolidando na liderança. Dava pra ver que no início que o Arsenal estava muito nervoso. Eu não sei por conta da Copa do Mundo, se era pressão, porque o City tinha perdido e você tem a obrigação de ganhar. Mas tudo isso no segundo tempo alterou. Não sei o que aconteceu daqueles discursos do Arteta, mas acabou colocando o time no trilho e voltando a vencer. Daqui a pouco a gente vai dar uma análise um pouco na tabela, né? A gente até dá uma aprofundada nas análises. Mas esse foi o sábado de Premier League. Agora no domingo nós tivemos 2 jogos. O primeiro jogo que foi o Brighton e o Aston Villa foi o Brighton Aston Villa 2. Foi um jogo que não há muitas coisas, porque foi um jogo chato, né? Porque foi um jogo de erros, sabe? Os dois times pareciam querer se impor da maneira mais física e na base do perde pressionando as saídas de bola. Acontece que o Villa conseguiu executar isso de uma maneira mais eficaz. Até porque tem jogadores melhores que o Brighton.
e venceu em 2 bons lances do Danny Ings. Tecnicamente esse jogo não encheu os olhos, muito pelo contrário, foi o jogo mais chato dessa rodada que eu vi. Mas dá pra ter bons olhos do início do trabalho do Aston Villa, sabe? O Unai Emery conseguiu dar o choque inicial que o Aston Villa precisava para voltar ao campeonato e começar a ganhar posições mais... as posições que ele já deveria conseguir e quem sabe brigar por competições europeias. Só abrindo aqui na tabela rapidamente. O Aston Villa ele está na posição pronto, está em 12º com 2 vitórias. Ganhou do Manchester United no domingo passado e ontem ganhou do Brighton, certo? E tem muita água, né, para ser nadada, mas já é uma boa resposta, certo? E uma boa resposta. O próximo jogo é contra o Liverpool, também não sabemos, mas o início do trabalho na Emery é muito bom, certo? São 2 jogos, 2 vitórias, o time já parece ter acordado. Por exemplo, o Crystal Palace, o Brentford, o Fulham são times piores que o Aston Villa em questão de nomes. Então eu acredito que seja questão de tempo para o time do Unai Emery já ir para a primeira parte da tabela. Agora, vamos abrir o próximo jogo. Fulham 1-2 Manchester United. Foi um jogo muito divertido, cara, porque foi muita intensidade. Foi um jogo com cara de Premier League e foi um jogo que a gente precisava para dar adeus à competição nos próximos 40 dias que vão suceder a Copa do Mundo. O time do Manchester United ele errou muito, certo? Mas teve muitas chances que acabaram sendo perdidas, principalmente com o Martial e o Rashford, que tiveram uma noite um pouco infeliz em alguns lances. O Bruno Fernandes também teve seus momentos infelizes, né? Como no gol do Fulham, que ele acabou errando. E no último lance, o Garnacho, que não foi convocado, deu uma de Ivan Toney e decidiu o jogo. Esse tipo de jogo do Manchester United é aquele jogo que dá uma empolgada, por exemplo, que a vitória na raça, que foi na intensidade, foi na força de vontade. Mas a gente já percebeu com mais de 30% de campeonato que não é o suficiente. Depois teve a bomba que explodiu no Manchester United, uma bomba atômica que foi a entrevista do Cristiano Ronaldo e publicação no The Sun, onde ele simplesmente soltou os cachorros, atacou o Ten Hag, atacou o Wayne Rooney e atacou a direção. Foi algo assustador. Atacou o Ten Hag, o Wayne Rooney, a instituição, que ele simplesmente chegou, jogou a bomba e foi para a Copa. O futuro do Manchester United, eu não sei. Depois desse choque, dessa publicação do Cristiano Ronaldo, tá muito na cara que ele não fica na janela de inverno. Eu acho que depois da Copa do Mundo devem rescindir o contrato dele e ir para algum lugar. Sobre o mérito das acusações, né, do Cristiano Ronaldo. Eu imagino sim que o Manchester United tem problemas muito sérios. Coisas que o José Mourinho já falou isso há algum tempo atrás. Ele falou que um dos melhores trabalhos da carreira dele foi ter conseguido o 2º lugar com esse time. Mas assim, o Cristiano Ronaldo sempre foi um cara que foi muito reconhecido por ser muito profissional. Você atacar o técnico que acabou de chegar, você atacar um dos maiores ídolos da história do clube de graça dessa maneira, você simplesmente falar, eu não respeito o meu técnico porque ele não me respeita, isso é muito pouco profissional. Eu entendo que ele faltou uns treinos por motivos pessoais, mas esse tipo de declaração não é muito inteligente, certo? Para não dizer o mínimo. Bom, não vou querer criar um maniqueísmo de quem tá certo e de quem tá errado, mas mesmo assim, eu acho assim inacreditável o que ele falou sobre o Wayne Rooney e o Ten Hag, porque, cara, o Cristiano Ronaldo simplesmente chamou o Wayne Rooney de invejoso, porque o Wayne Rooney falou que ele tá jogando mal. E ele está jogando mal, entendeu? Não é algo
que simplesmente vou falar mal porque eu queria estar onde ele está. Porque isso é balela, né? Mas fazer o quê? Para onde vai o Cristiano Ronaldo na intertemporada na jornada de inverno? Eu não sei. A ver os próximos capítulos dessa novela que parece se arrastar há, sei lá, 3 meses. Pois bem, pessoal, esses foram os jogos que eu assisti na rodada. Agora vamos dar uma analisadazinha na tabela da Premier League. O programa foi até curto, né? Porque não foram comentários tão longos assim quanto o programa passado, né? Isso é bom. Quanto menos tempo tomar, é melhor. Arsenal em primeiro com 37 pontos e 14 jogos. E o Manchester City com 32 pontos. O Arsenal já tá criando uma gordura, né? Mas assim, o campeonato é decidido agora. Agora não, tipo daqui a 40 dias. No nosso querido Boxing Day. Porque a gente vai ter uma sequência de jogos extremamente pesada. Tá muito longe de estar decidido. A gente já viu o Liverpool perdendo uma vantagem mais ou menos desse tamanho. Mais de uma vez para o Manchester City. Então há muita água para correr debaixo dessa ponte. Eu ainda acho que o Manchester City sairá campeão de um jeito ou de outro. Porque é um time quase perfeito nos pontos corridos. Mas não foi o que provou no último jogo, né? Contra o Brentford. Então basta basta cada um dos times pensar que aquela questão de jogo a jogo, né, que foi como o Simeone tinha feito na La Liga que ele ganhou no ano passado, é partido a partido, jogo a jogo. O jogo da volta da Copa do Manchester City é contra o Leeds e o Arsenal é contra o West Ham. O Newcastle é lua de mel, 5 vitórias seguidas, 30 pontos, 7 atrás do Arsenal, 2 atrás do Manchester City. Eu espero que continue assim, porque é encantador esse trabalho do Eddie Howe. O Tottenham, que ganhou o último jogo contra o Leeds num 4-3 maluco que eu não assisti, infelizmente, segue a sua oscilação. E o Manchester United, que foi explodido uma bomba, tá lá em quinto colocado com 26 pontos. O Liverpool tá em sexto, já tá indo recuperação com 22. A briga do Liverpool nessa temporada vai ser a quarta colocação mesmo, né? Apesar de estar 10 pontos do Manchester City e ainda ter muitas rodadas, a tendência é brigar por G4. O Chelsea, mesmo com 3 vitórias, 5 jogos sem vencer, né? 2 empates, 3 derrotas, está lá em oitavo com 21 pontos. Ele está a 1 ponto do Liverpool e 5 atrás do Manchester United. O campeonato está longe de acabar, né? Então a gente não pode já decretar o fim da temporada para o Chelsea. Já na parte de baixo, a gente tem o Wolverhampton em último com 10 pontos. A gente já sabe que é um time que não está na posição correta, né? O Southampton com 12 em 19º. Esse sim é um concorrente fortíssimo ao rebaixamento. E o Nottingham Forest, que ganhou o seu último jogo contra o Crystal Palace, que briga. Briga com Everton, briga com o West Ham, é outro time que eu acho que está bem aquém do desejado. Briga com Bournemouth, briga com Leeds. É isso, pessoal. Agora a gente vai se ver só depois da Copa do Mundo. Eu espero que com o Brasil sendo hexacampeão mundial. Foram mais de 20 minutos, 23 minutos agora. Eu espero que vocês tenham gostado desses episódios iniciais do PL da Procrastinação. Entrem em contato e até a próxima.